2805. Eu resido em Itapetininga, na rua Taizurito, Vila Carolina, número 42. Sou casado com a Sara Daniela de Almeida, pai da Milena, da Raíssa, sogro do Alisson e avô do Ravi. Tenho 25 anos de casado, tenho 30 anos de batizado e estou há mais de 10 anos no ministério da Congregação Cristã do Brasil. Não tenho do que se envergonhar, nunca devi nada para ninguém, não tenho mau testemunho com ninguém, nunca tive rolo com ninguém. Aqui nesse bairro, o que eu pude fazer por amor da obra dos irmãos eu fiz, eu lutei de unhas e dentes, para que hoje nós pudéssemos chegar aqui e ter uma igreja desse tamanho, cheia desse jeito, e não está cheia porque o povo vem aqui atrás de barulho de profecia, não. Porque está cheio de lata vazia, que só sabe bater na tribuna, pular e não tem nada de Deus, não tem amor pela alma de ninguém e não está preocupado com a salvação de ninguém. Aí fica só agradando o povo se pervertendo, indo para o pecado, não amam a Deus de verdade, o homem com 2, 3 mulheres, a mulher com 2, 3 homens, e vivendo uma vida tudo enrolado, e vem com um culto para chorar, pular e falar em língua. Aqui não, aqui nós tem brilho na nossa cara, e nós conhecemos a palavra de Deus. Aqui o povo chora, fala em língua, recebe promessa. Deus já arrancou câncer aqui, já trocou sangue, já trocou rim, já fez muito milagre, mas é dentro da verdade, da palavra, da doutrina, porque se for preciso eu entro de rosto descoberto dentro do inferno, que eu não devo nada para Satanás nenhum e não tenho medo do diabo, porque eu sei o Deus que habita dentro do meu coração. Então a minha vida é limpa. Se isso aqui fosse uma política, eu podia dizer de rosto descoberto que eu sou ficha limpa no ministério. Nunca agradei um ancião para estar no ministério, nunca fui na casa de ninguém pedir ministério. Fui colocado aqui porque quando me colocaram, falaram que foi Deus que me confirmou nesse lugar. E quando eu fui apresentado na salinha aqui embaixo, acho que 12 anos atrás, eu não vou lembrar, o irmão que me apresentou, eu não vou citar nome, até porque fica chato, no dia da apresentação, eu lembro como se fosse hoje, ele olhando, Deus deu para ele a palavra em Deus fala com Samuel em sonho. Pregou a palavra e falava assim, ali embaixo dessa linha, quem lembra, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Vai ter dia que vai ter tanto carro aqui que os moradores não vão conseguir andar na rua. Deus vai criar um caminho, vai preparar uma igreja maior e me apontou no banco. E falou assim, tudo isso é porque Deus te deu o dom de pregar a verdade. E ele estava certo, irmão. Ele estava na visão de Deus e cumpriu. Só que agora, por causa desse dom de pregar a verdade, eu estou sendo injustiçado. Porque tem uma reunião marcada para mim para o dia 27 agora, na regional de Tatuí. Domingo passado teve 2 anciãos aqui. Me trouxeram uma carta, não é isso aqui. Isso aqui é apenas uma marcação que eu fiz para mim não se perder aqui, para não ficar muito tempo também falando. E quando eu assinei a carta ali, sentado no banco, perante a lei da terra, eles já estão tudo errado. Como que convoca uma pessoa para uma reunião, dá uma carta para assinar, e na carta não fala nada o motivo da reunião. E eu perguntei para o ancião, irmão, por que essa reunião, o que eu fiz? Ah, não sei. Como que um ancião vem trazer uma carta como um cooperador no seu livre exercício do ministério, e um cooperador que é amado pela Irmandade, e não sabe o motivo? Mas como a gente acredita que todo mundo tem pensamento positivo, assinei a carta. Uma convocação para uma reunião, por que eu vou ter medo de reunião? Não devo nada para ninguém. Quantas reuniões já fui? Já fui levar gente para voltar a tocar, já fui responder por algo que eu preguei. Tem que ter medo de reunião. Na empresa que eu trabalhei, lá tinha reunião com 20, 30 chefes, dava murro em cima da mesa, fazia voar papel para cima, mas terminava a reunião todo mundo amigo. Era aquela crítica construtiva, irmão. Isso é feito para o homem. Quem não deve não tem que ter medo de nada. Não soube me explicar o motivo da reunião. Assinei a carta ali, naquele banco, estavam os 2 anciãos, não vou falar o nome, mas quem estava aqui sabe quem é. Quando ele dobrou a carta, guardou dentro da pasta, ele fala assim para mim, irmão, domingo que vem, bateu no ombro do outro, você está escalado para vir aqui atender o culto, o irmão está proibido de atender culto. Até o outro levou um susto. O irmão, eu não, domingo eu tenho compromisso, não estava nem sabendo. Então é assim que eles agem, tudo para o escuro. Porque quando um homem é verdadeiro e olha na cara de um por um e fala a verdade, tem que ter medo de ninguém. Por que esses que fizeram isso não foram homens de ninguém? Mandaram o coitado do irmão aqui que não sabe de nada. Estou livrando a pele dele porque eu amo de coração e sei que é um homem de Deus. Jamais ele ia estar envolvido num assunto desse se ele soubesse.
Jamais. Pegaram cuidado de cria para jogar aqui. Mas, irmão, aqui ninguém é bobo. Eu não tenho estudo, mas não nasci ontem. Aí o que aconteceu? Eu falei, irmão, eu fui daqui lá, conversando com os dois. Eu falei, irmão, não faça isso comigo, irmão. O que eu fiz de errado? Se o irmão me explicar para mim o que eu fiz e eu não poder atender o culto domingo, não tem problema nenhum, irmão. Eu sou homem igual a qualquer um. Quem garante que amanhã eu não estou no pecado, que eu não erro, que eu não faço alguma coisa? Todo homem erra. Mas todo erro é digno de um perdão, de um arrependimento. Não, irmão, não sei explicar, não soube falar. Eu falei, irmão, eu vou deixar o irmão e os irmãos. Vocês dois são testemunha. Se eu chegar aqui domingo que vem, tiver alguém que veio mandado, a não ser que veio visitar. Daí não ia ter como falar nada, o irmão veio visitar e atender normal. Eu falei, se veio alguém aqui mandado pelos irmãos para atender o culto e eu não atender, vocês vão arrumar uma baita sarna para se coçar, porque eu vou levantar, vou explicar para a irmandade por que eu estou fazendo isso. Toda a irmandade que congrega aqui comigo, os moradores do bairro, eu estou olhando toda hora para lá e para cá para o celular pegar eu, irmão. Eu quero que filme mesmo, o máximo que puder, não tenho medo, pode filmar. O que aconteceu há acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás? Nós tínhamos culto aqui na quarta e no domingo. E eu fui chamado numa reunião dessa, só que veio uma carta de novo, convocando, eu assinei, perguntei para quem trouxe. Qual o motivo da reunião? Deve ser alguma coisa da administração. Eu, inocente, fui tudo contente na reunião, cheguei lá de cara e já levei uma lapada, por causa de assunto que eu prego aqui. E quando a gente leva uma lapada sem saber o motivo, o homem, irmão, tem um ditado, que quem fala o que não pensa, escuta o que não quer. Toda ação ela tem uma reação. Se eu tiver educação, luz e sabedoria, eu consigo cobrar qualquer um do seu erro, do pecado, e a pessoa não fica brava. Mas se eu não tiver essas qualidades, eu suscito a ira do meu irmão, e é bíblico. Não suscite a ira do irmão. Pais, não suscite a ira dos vossos filhos. É bíblico, irmão. Se você suscitar a ira de alguém, a pessoa está despreparada. Ela vai ficar brava, e daí o que aconteceu? A reunião virou um negócio assim, meio que uma discussão. Eu assumo, eu não sou flor que se cheire, sou bravo mesmo de natureza, mas sou bravo porque eu sou verdadeiro. E se eu não fosse bravo e verdadeiro, você estava até hoje esperando essa igreja aqui, que eles não queriam deixar mais fazer. E olha o que Deus fez. Então nós não podemos ser bravos para brigar contra a carne e contra o sangue, mas para lutar para as coisas certas, se for preciso, nós entramos dentro do inferno, porque nós não tememos ninguém. E resumindo aqui, para não ficar muito longe, eu peguei a minha carteirinha, irmão, e quis entregar. Porque pegaram eu na ira, eu fiquei despreparado, eu fui achando que era uma coisa, era outra. Eles não falam certinho para a gente o que é, por que eles não falam? É uma tática que eles usam. Eles não contam o motivo que você está sendo chamado. Não contam, não vem escrito na carta nada. Para a gente ir despreparado para se defender. Aí você chega lá com 1001 coisa na cabeça, vê, não tem nada a ver. Eles dão uma bordoada. Quando dá bordoada, pronto, já dá um branco na cabeça da gente. Principalmente em quem é bravo que nem eu. Aí a gente fala algumas abobrinhas. O que eles vão falar depois? O irmão fulano foi sentado porque não respeitou os mais velhos, foi sem educação. Respeitar os mais velhos para esses homens é você ser ponhado dentro de uma sala. Isso eu falo porque já fui várias vezes. Apanhar que nem um gato dentro de um saco e ficar quietinho e não poder falar nada. Isso para eles é ser humilde. Limeira teve um caso desse. Um irmão que foi chamado numa reunião, apanhou, ficou quietinho para dizer que era humilde. Chegou na casa, não aguentou a pressão, pegou uma corda, se matou enforcado, lá em Limeira, no cooperador de jovem. Quem que vai dar conta dessa alma? Quem que ponhou ele dentro de uma sala, espancou, está preocupado com a família e com a salvação? Então, irmão, é de homem para homem. Não tem esse negócio de olhar e dizer somos ungidos de Deus. Nem existe mais ungido dentro da Bíblia. Hoje, infelizmente, a maioria está ungido de interesse. E está cheio de gente no ministério só porque tem dinheiro e só porque tem carro. Mas para não fugir aqui do foco, eu vou pegar nesse assunto. Eu saí de lá, normal, pedimos-se perdão, o irmão que, não vou falar o nome dele aqui, estava presente nessa reunião, se ele ficou normal. Se pedimos perdão, voltei normal. Só que quando eu chego aqui na quarta-feira, um ancião. Bom, normal, vem atender. Chego no domingo, um ancião. Chego na quarta, outro ancião. Chego no domingo, outro ancião. Eu falei, não é normal, eles nunca vêm aqui. Chego na outra quarta, o ancião de novo. E nisso a irmandade fica naquele desespero, porque eles não falam porque eles estão vindo, eles não têm coragem de olhar na cara dos irmãos e explicar o que está acontecendo, porque se tivesse eles tinham vindo aqui, não tinham mandado, coitado. E daí foi esvaziando.
38 dias que eles ficaram aqui fazendo rodízio, não falaram para mim nem para mandar o porquê, me devolveram a igreja de novo, pegaram com muito mais gente do que está aqui hoje, muito mais. Eu pregava umas visões naquela época, eu não era muito de pregar doutrina, enchia mais. Mas pegaram uma quantia dessa em 38 dias, me devolveram com 7 irmãos, nem um porteiro veio, todos os porteiros, só o irmão Nilton que não era da época, e o Elias. Todos os porteiros, porque viram o que eles estavam fazendo, não era justo. Os irmãos daqui do bairro queriam encher um ônibus e ir lá em Sorocaba, para pedir para eles, se for mentira, os irmãos daqui podem desmentir eu, para pedir para eles uma justificação, o que eles estão fazendo com o cooperador, que nós amamos e que lutou junto de nós desde o começo. Eu apaziguei, não deixei ninguém ir, irmãos, fiquem em paz, vai passar, nós vamos vencer na comunhão, e vencemos mesmo, passou. Peguei de novo a igreja, com meia dúzia de gente, e aquele sofrimento de novo, e correndo atrás, e lindo, e visita, e pregando, e para resumir, voltou de novo da onde está. Só o que aconteceu nessa época? Como todo mundo fala as coisas que escuta, por isso que eu estou pedindo para todo mundo gravar, porque isso aqui a partir de amanhã todo mundo vai ver eu falando, eu estou pedindo para gravar. Ninguém está ponhando palavra na minha boca, eu assumo tudo que eu estou falando aqui. O que aconteceu? Por que o Rafael do Capim não está atendendo, os anciãos estão indo lá? Porque viram ele com outra mulher, minha esposa está ali. Vocês não fazem ideia da guerra que o diabo coloca na vida da gente por causa de mentira. Meu pai está aqui, eu via meu pai ali. Ele era porteiro lá em Buri. E lá em Buri, entre o ministério de Buri, eles estavam dizendo, por quê? Falaram, isso também tem culpa. O Rafael do Capim não está atendendo, porque ele levou a igreja na justiça para receber o tempo e o dinheiro que ele gastou lá na construção, não é verdade isso? Então, irmão, por que hoje eu estou fazendo isso aqui de rosto descoberto? Porque eles iam fazer comigo a mesma coisa. Mandaram o cuidado vir aqui atender, achando que eu sou bobo, porque eu não ia ter nenhuma atitude. Domingo que vem é o batismo, até peço perdão para os testemunhados que estão aqui, não orem para isso, se vocês converterem em Jesus Cristo, é Ele que vai salvar vocês. Domingo que vem é o batismo, eu não ia poder falar nada. No próximo domingo, 27, a reunião, a tal da reunião que estão me chamando, que eu nem sei porquê. Que iam me irritar lá, eu ia responder, e tenho o direito perante a lei de responder, ainda de levar testemunha. Eles iam se levantar e dizer, não, é estúpido, é bocudo, no respeito dos mais velhos, está fora. Aí eles vinham aqui, leu uma carta que eu estou fora, inventavam uma mentira que eu não fiz para livrar a pele deles, e eu ia ficar queimado com a irmandade que a vida inteira me amou e jogar fora os 30 anos que eu tenho batizado. Então, se a partir de hoje eu não servir para estar no meio deles, se eu não for mais útil para eles, todo mundo está sabendo o motivo. Agora eu vou explicar para vocês o que é a pirraça que eles têm comigo. Deus não ungiu a minha boca para agradar o homem. A minha esposa está aqui, está lá atrás. Está ali meu genro, tem pai, tem sobrinho, tem tudo. Tem vezes que eles ficam bravos com certos assuntos que eu prego, só que eles entendem. Lá em casa ele é meu esposo. Aqui na igreja ele é homem de Deus e prega o que Deus manda. Lá fora ele é meu cunhado, é meu filho. Mas aqui dentro ele é homem de Deus e atrás dessa tribuna ele está aqui para falar essa aqui, para pregar essa verdade que é a única, pura, santa e verdadeira, capaz de levar mais para o céu e endireitar nossas veredas. Então eu não fui colocado aqui para atender culto, para ministério e pregar o que eles querem escutar. Porque quem faz isso hoje está deitando e rolando na cidade, mas Deus vai acertar conta com cada um. Se essa obra ainda é de Deus, esses carnívoros que esperem, porque Deus vai fazer justiça. Ninguém fique bravo, ninguém brigue, não deseje mal, vocês só orem. Isaías falou assim, se o meu povo que me chama pelo meu nome me clamar, eu sararei a tua terra. Eu quero arrancar essas pedras que está acabando com a obra. Irmão, então por que eu tomei essa atitude? Porque eu tenho 1000% de certeza que a intimidade que eu tenho com Deus, e Deus já me mostrou a forca que eles prepararam, mas quando eles foram plantar o milho, eu já estou aqui comendo a farinha e chega de ser bom para desses homens. Tá bom? Então eu estou explicando isso aqui para os irmãos, muito bem claro. A forca estava preparada, mas o Amã que preparou a forca, ele vai cair nela. Agora, alguém está falando, depois o irmão falar esse monte de coisa, irmão, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Quem sabe eu posso ser o boi que está sangrando, que é colocado para as piranhas comer, para o rebanho passar em paz.
Quem sabe depois dessa atitude que eu tomei, ô Braz, pelo amor de Deus, Braz, estou olhando para o celular, que eu sei que esse vídeo vai chegar para vocês, pelo amor de Deus, olhe para o gemido inexprimido do povo dos interiores, que os homens estão acabando com a obra. Tem mandado e fazendo baixo assinado, mandando para o Braz que não aguenta mais esses caciques que não são donos e não mandam em nada. Irmão, se vocês fechar a mão 60 dias na coleta, esses homens vão lamber o pé de vocês que sem dinheiro eles não mandam ninguém. É muita humilhação, mas eu estou aqui rasgando a minha alma, estou dando um grito no meu coração, porque tem muita gente gemendo e não tem coragem de falar o que eu estou falando aqui. E qual que é a birra deles? Deus não me chamou para agradar o homem. Meu pai está aqui, ele vai me perdoar o que eu vou falar. Mas quando eu tinha 10 anos, ele se separou com a minha mãe. Minha mãe foi embora para São Paulo e ele foi viver a vida dele no mundão, tinha dinheiro, era até meio bonitão, era velho, mas não estava muito feio. Mulherengo que só Deus, irmão. E gastou tudo que tinha com mulherada e não sei o que, virou minha mãe lá para lá e para cá, e eu com 12 anos. Trabalhava com o irmão no Vexame, está aqui o meu pai na fé, o Jorge, é policial da GCM, vereador, e foi ele que me levou para a congregação. Nós batizamos no mesmo dia, 30 anos atrás. E eu conheci a congregação com 12 para 13 anos, obedeci, e a minha vida foi dentro da igreja. Irmãos, eu passei quantos e quantos anos viajando com os irmãos, fazendo missão, construindo casa para irmão, construindo igreja, e a minha mocidade foi dedicada para a instituição. Casei, minha esposa está aqui, 25 anos de casado, por quase 20 anos, eu tive um péssimo casamento, não tenho vergonha de falar, fui um péssimo marido. Minhas filhas, uma tem 19, a outra vai fazer 23, fui um péssimo pai. Mas por quê? Porque a minha vida, a preocupação era se matar pela instituição, e eu abandonei, esqueci da minha casa. Era Natal, era Ano Novo, era tudo. E quantos irmãos que estão aqui que sabem o que eu estou falando, não é mentira. Viajando para todo lado, a vida passou. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tive instrução. Não tive ninguém com luz para me ensinar. Meu pai nunca serviu a Deus, minha mãe até hoje não serve. Hoje ela é casada com uma serva de Deus e ela está lá sozinha em Tapetininga. E a minha mocidade foi aprender tudo sozinho. E na onde que eu mais aprendi as minhas intimidades com Deus? Orando de dia, de noite, de madrugada. E eu orava no monte, no mato. Quantas e quantas vezes eu chegava domingo à tarde no mato, passar o dia inteiro orando, cantando hino, buscando a Deus. Quantas noites eu abraçar uma árvore no meio do mato, 10 horas da noite, e largar ela 6 horas da manhã. E foi ali que eu aprendi a ter intimidade com Deus. Deus me levou em visão para o Paraguai, Deus me levou em centro de Macumba, em quanto lugar nós já entrou. Então eu tenho uma vida, eu tenho experiência do que é Deus. Só que eu não tive instrução nenhuma dentro da congregação, por isso que eu sempre fui um péssimo marido, um péssimo pai, que a religiosidade estava enraizada na minha mente e no meu coração, por não ter ninguém para me falar a verdade. E hoje, quando eu estou atendendo um culto, quando eu vou atender principalmente um culto de jovens, já está quase acabando, irmão. Quando eu vou aprender principalmente um culto de jovem, que eu vejo uma igreja cheia de mocidade, qual é a minha preocupação? Passar para eles tudo que eu não tive, tudo que ninguém me ensinou, e que só serviu de espinho para judiar a minha vida dentro da religiosidade, para que eles tenham luz, para que eles tenham sabedoria. Está ali o servo de Deus. Esse dia eu fui atender um culto lá na fazenda, que ele toma conta lá, vai dele, não sei. Irmão, a gente não vence receber ligação, irmão, que glória, não foi assim, irmão? Que culto, foi o melhor culto que teve na fazenda. Mas pergunte para ele se eu fiquei lá batendo, pulando e gritando, que nem lá está vazia, que não tem nada, não. Foi um culto assim com instrução, dentro da palavra, falando do marido amar a esposa amar o marido, os filhos amar os pais. Porque na palavra fala, irmão, é tudo que eu não tive, tudo que eu não vivi. Então por isso que eu tenho essa preocupação. E isso tem intrigado tanto esses irmãos, que eles acham que eu estou querendo ser melhor do que eles. Eles falam que eu não posso ficar dando conselho, eu não posso pregar a verdade, que a verdade é a espada de dois gumes que atravessa a alma daquele que vende aquilo que é de Deus. Mas o destino deles é o inferno, não tem outro, é a Bíblia que fala. Então por isso, irmão, estou contando só um pedacinho da minha história. Por que eu tenho essa preocupação? Eu estou aqui entendendo um culto. Ah, o irmão fala demais antes da oração. Irmão, pegar o papelzinho, vamos orar a Deus, enfermidade, tribulação, nós estamos enjoados de escutar. Tem gente que vem para a igreja, tem irmão
dentro da igreja. Chega na hora do testemunho, a gente fala alguma coisa dentro da palavra, sempre procurando um caminho de paz, aonde eu não tive essa instrução e não tive essa paz. Então essa é a minha preocupação, é um pedaço da minha história. Isso incomoda? Eu sei que incomoda. Quem que não ia ter inveja de um domingo à tarde, vem aqui com chuva, vem aqui com frio, com vento, com sol, a igreja cheia, lotada, e nós aqui pregando a doutrina e o povo dando glória. Irmão, isso aí dá inveja, irmão, eu sei que dá, mas infelizmente foi a ferramenta que Deus me deu. Davi, tentaram colocar nele uma arma para ele lutar com o gigante, colocaram nele lá o vestimento, o escudo, ele andou, falou para Saul, não, arranque isso aqui, eu não estou acostumado com isso, eu tenho que ir com aquilo que eu tenho. O que ele tinha, uma funda, uma pedra, foi lá e derrubou o gigante. Então não adianta querer ponhar naquele que Deus chamou e ungiu para aquilo, ferramenta que é do homem, que a ferramenta do homem não tem utilidade para nada. Cada um tem que lutar na obra com a ferramenta que Deus deu. Não é por isso que eu vou fazer o que eu quero, não é por isso que eu quero mandar, eu não mando em nada, eu sigo os ensinamentos. Eu nunca fiz culto aqui em dia que não era culto, nunca fiz nada fora, a única coisa que passa um pouquinho a vez é o horário. Mas domingo passado o irmão veio aqui falar da coleta, passou 25 minutos. E foi esse um dos assuntos que eles mais ficaram bravos. Que eu atendi lá na Itapetininga, no Jardim Bela Vista, um culto de mocidade. E nesse culto de mocidade eu passei para eles tudo isso aqui que eu estou falando para os irmãos. E quando eu terminei o conselho que cantou o hino, que eu olhei no relógio, era 9h15. E eu vi que os irmãos estavam assim meio preocupados, e até eu fico preocupado. Quando eu saio, eu já saio pouco, eu não vou em lugar. Se o ministério não me convidar, se o irmão de banco me convidar, eu não vou, porque a gente chega lá, o ministério lá não está na comunhão de receber a gente, fica ruim. Mas quando o irmão do ministério convida, eu tenho prazer. Eles me convidaram, me ligaram, insistiram para mim ir lá. Eu atendi o culto aqui, forcei muito a garganta, pensei, não vou, falei, mas vai ficar feio, porque eu falei que ia, está anunciado, eu vou, e fui na alegria. Irmão, para atender. Aí quando eu vi que era 9h15, eu falei essas palavras. A única palavra que eu falei naquele culto que não está escrito na Bíblia. Eu falei assim, irmãos, já é 9h15. Os irmãos estão um pouquinho preocupados, mas Deus vai dar uma luz aqui e não vai passar de 20 para 10. E não passou mesmo. Só que daí, irmão, para quebrar um pouquinho aquele gelo, eu falei, eu vou assumir, eu falei, está falado. Eu falei assim, se fosse um culto de coleta, podia acabar 10 horas que ninguém ia falar nada. E quem que vai falar para mim que isso é mentira? Se é verdade? É verdade ou é mentira? Verdade. Se for... E eu falei assim, agora um culto espiritual que está alimentando o povo que vai dar coleta, não pode passar uns minutinhos, diz que foi por isso que eles ficaram bravos. Mas não é só isso não. Eu sei de mais coisa, irmão. E a prova disso que eu falei foi domingo passado agora. O ancião que veio aqui atender, ele segue a risca. Ele nunca passa 1 minuto do horário, porque ele gosta de cobrar a gente do horário, então ele anda certo no horário, porque quem não tem exemplo não pode cobrar ninguém. Então, como ele gosta de cobrar, ele anda certo, mas como é um culto de coleta, passou 25 minutos. Então, não falei abobrinha nenhuma, isso é normal. Eu fui chamado para atender um culto de coleta em Capão Bonito, Deus fez um milagre, era para dar entrada no telhado de uma igreja. Estavam todos os anciãos sentados, o diácono mais velho que Deus levou, por isso que eu estou pedindo para filmar, que eu tenho como provar isso aqui. Quando estava cantando o hino da oração, o ancião levantou do banco, veio e falou para mim assim, irmão, na oração, você vai chamar o diácono para vir pedir aqui a benção sobre a coleta que Deus preparou hoje para nós dar entrada no telhado. Eu falei, tá bom. E a irmandade cantando o hino, e quem vem aqui direto sabe, às vezes eu gosto de fechar o olho, mas nessa hora que eu fecho o olho, você não faz noção de onde Deus me leva. Quando eu fechei o olho, Deus me levou lá dentro da igreja. Quando eu entrei lá dentro da igreja, que eles iam cobrir o telhado, fez assim. Falei, Senhor, o que é isso? Pode chamar o meu servo para orar, não para pedir a benção, mas para agradecer, porque eu vou preparar todo o telhado aqui nesse culto. Não, e Deus fez. Só que acabou logo de tarde, foi uma festa, ninguém fala nada. E então eu não falei abobrinha, é a verdade. Quando é uma coisa para arrancar dinheiro dos irmãos, chama irmão lá não sei de onde. Vem aqui em Andatuba, irmão. Vou falar de rosto descoberto, não é mentira. Não pode chamar irmão que não tem ministério, nem para pregar a palavra. Veio um irmão de uma cidade vizinha, que eu não vou falar o nome, atendeu o culto na central de Andatuba, pregou a palavra, sapateou aqui em cima, o culto acabou 10 horas da noite. Mas esse irmão é muito rico, o ancião mais velho estava sentado lá no banco, dando glória, chorando, aí pode, aí é normal. Então eu não estou falando abobrinha, é a verdade.
E é essa verdade que eles nunca vão amolecer e aceitar. É porque eu estou falando? Não. Por que hoje eu tomei essa atitude? Quantas famílias já foram destruídas? Porque os coitados dos cooperadores, do ancião, do diácono, do jovem, é jogado dentro de uma sala, tratado que nem um animal, e depois ele não aguenta a opressão, destrói a família inteira dele para cima de mim. Não, irmão. Já faz 2 anos que eu estou preparando o meu psicológico, eu sabia que esse dia ia chegar, chegou, e hoje eu estou aqui rasgando o meu coração e fazendo esse apelo: parem de matar os homens verdadeiros. Irmão, só para mim falar um pouquinho aqui daquilo que eu preguei lá, eu quero só fazer uma pergunta para os irmãos. Como está muita gente filmando, dos irmãos dessa comum aqui, e de toda essa irmandade que vem aqui congregar comigo, alguém tem o desejo que eu não seja mais o cooperador daqui? Sim ou não? Não. Mais forte para o demônio escutar? Não. O estatuto da congregação, ele fala assim: quando não tiver mais nenhum irmão, nenhum frequentador, seus prédios serão distribuídos para hospital, creche, escola, porque não tem dono. Então, se nós parar para pensar, quem que é o dono da igreja? É a irmandade. Agora, como que pode um ancião que nunca veio aqui, não põe um prego nessas paredes, não veio aqui dar um dia de serviço, não gastou um centavo? Está pensando que eu sou o quê? Esse povo que está aqui é o quê? Que respeito que eles têm por nós, irmão? Está pensando que vai ficar tratando nós assim até quando? Isso vai ter que acabar, não tem problema nenhum, pode custar meu ministério, eu já estou decidido. Se quiser retratar o meu caos, eu vou numa reunião, só que eu só vou numa reunião se vir por escrito o motivo que eu estou sendo chamado e eu puder levar testemunha. Se for pelas verdades que eu prego, eu vou encher 3 ônibus só de irmãos de ministério que me amam e sabem aquilo que eu prego e conhecem a minha vida. E se for para encher 10 ônibus, só aqui nós já enche 2. Quem está disposto a ir comigo lá se for preciso? Agora alguém vai ver: ah, o irmão está querendo usar a força do povo. Não, irmão. Eu fui colocado aqui por causa do povo. Se o povo me ama, está comigo, aceita a minha pregação, o que esses homens querem apanhar um freio na minha boca? Até quando vai ser desse jeito? Não existe isso, irmão. Eu não fui colocado no ministério para pregar para ministério. Eu vou lá nas reuniões do ministério, sento lá, escuto tudo. E ainda tem mais uma coisa que eu quero deixar claro aqui, olhando para esse celular: 90% das linhagens que eu prego aqui, eu escuto o irmão Claudio Marsola pregar no culto online. Os ensinamentos que eu tento dar para os lugares que eu passo, é o não Salvador, ele dá. Os ensinamentos eu já vi o Trevisan dar. Então, se eles pregam uma coisa lá no Brás e os interior querem fazer o que eles querem, essa obra não é de Deus. É uma confusão danada. Na prática, nada funciona. Então, ninguém teve a coragem que eu estou tendo aqui. Isso aqui é uma manifestação. É a voz de um povo que está gemendo por injustiça no meio da obra. Irmão, fiquei sabendo que teve 1 ou 2 irmãos nesse culto que eu atendi no Bela Vista, e nem é de ministério, nem é, porque não convocaram. Tinha 7 irmãos de ministério no culto, não convocaram nenhum. Por quê? Porque todos eles que eu liguei falaram: o irmão não falou nada demais, tudo que você pregou é verdade, dói, mas é verdade. Se chega lá e quem está presidindo a reunião pergunta: os irmãos estavam presentes? Estavam. Ele falou alguma coisa demais? Não. Vai matar o irmão que levou. E sabe por que não fizeram isso? Porque quem levou só está no ministério por causa de carro, de dinheiro e de casa. Irmão, é tão terrível isso. Olha como que a falta de luz de um homem colocado na obra faz estrago. Itapetininga, vocês não fazem ideia da guerra que está. É 89% de reprovação, mas ninguém tem coragem de abrir a boca e todo mundo tem medo, porque vai atrás de rico, ganha dinheiro e faz e acontece. Quero ver no último dia na presença de Deus. Mas se fosse ver por esse lado, eu estou indignado com esse mesmo irmão. Ele esteve aqui agora há pouco tempo atrás, atendeu a nossa Santa Ceia. Eu já tomei 30 Santa Ceia. Foi a pior Santa Ceia que eu já tomei. Eu só tomei porque eu sou o cooperador dessa igreja. Se eu não fosse o cooperador daqui, eu não ia tomar, como teve uns irmãos do Tupi que veio para tomar e não tomou. Por quê? O que ele fez? Não fez nada demais, mas também não fez nada do que era para fazer.
Porque, irmão, a pessoa não tem instrução, não tem história de vida, não tem Deus, é só bater, pular, gritar e fazer barulho. O que ele fez? Subiu aqui, a mesa posta aqui na frente, uma coisa tão santa, sagrada, relembrar a morte de Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, uma coisa que a vida em Deus mais antiga ensinou a gente no dia de Santa Ceia, levantar de manhã e já fazer uma oração, pedir perdão, humilhar o coração. Tem gente que está preocupado com o vestido, com a roupa. Não, Santa Ceia é dia de entrar aqui com o coração quebrantado. O que esse irmão fez? Porque não tem instrução nenhuma. Ministério para esse tipo de gente é poder e fama. Ministério para aquele que ama a Deus é dor, sofrimento e lágrima. Por isso que eu estou dividindo a minha dor com vocês. O que ele fez? Na hora da oração, não tocou nem no assunto do que é Santa Ceia. Virou profetizar aqui em cima. Não falou uma vez nesse santo nome, que morreu na cruz por amor de nós, e todo o símbolo da Santa Ceia é por causa dele, e eu estou aqui por causa dele, e por causa dele eu vou dentro do inferno, e Satanás não põe a mão em mim, não devo nada para ele. Chegou na hora da palavra, me prega 2 de João, a água feita vinho, virou bater na tribuna, gritar, profetizar. Eu estava achando que ele ia derrubar a tribuna em cima da mesa da Santa Ceia, como se tivesse aqui na frente uma mesa de aniversário, com bolo, chapéuzinho e pirulito, dia de festa, em que a água vai virar vinho, e a tristeza vai virar alegria, e não sei o quê, e a Santa Ceia, e a morte, e o peso, e a responsabilidade. Então é esse tipo de gente que fica levando a gente, irmão, em reunião. Por quê? Porque a gente prega a verdade, essa verdade que dói na alma desses homens despreparados. Então por isso que eu abri meu coração. E para terminar aqui, só para os irmãos terem uma ideia. Eu estou, irmão, deixa eu pegar aqui. A irmandade está filmando, fica melhor. Tenha paciência aí que eu já estou acabando. Tenho certeza que tem gente que está quase morrendo, o coração está quase saindo para a boca. Irmão, vocês devem alguma coisa para alguém? Não. Vocês têm medo de homem? Não. Eu também não tenho. Ó, cooperador do ofício ministerial, Rafael Donizete Correia, da congregação Rua Antônia de Lara, sem número, Capim, Indatuba, São Paulo, inscrita na BR 223998. Eu estou no livre exercício do meu ministério com a Congregação Cristã do Brasil até daqui a pouco. Depois que esse vídeo correr, eu não sei o que vai acontecer, só Deus. Mas por enquanto eu estou, por isso que eu estou falando aqui abertamente. Porque se eu for nessa reunião, eu tenho 100% de certeza, porque tem gente lá dentro, grande lá dentro. Como tem os ciumentos, aqueles que querem ver o mal, tem gente que ama a gente. Me ligou, mas Deus, irmão, amém. Ó, já vou cantar para você a letra, a forca está preparada, você não volta mais. Falei, Deus abençoe, meu amigo, então deixa comigo. Se eu vou lá, nunca mais eu ia ter essa liberdade. Está certo que pela lei, qualquer um que está aqui, tem irmãos da lei aqui, sabe? Batizado ou não, aqui em cima, não sei. Mas aqui você pode levantar e falar o que você quiser. Se você atacar alguém, você vai dar conta do que você falou. Se você quiser agradecer a Deus, ser batizado em outra igreja, não tem problema nenhum. Isso aqui é público, ninguém é impedido. Então eu podia muito bem voltar aqui depois e falar. Mas agora, depois que me desinstituir do ministério, tirar a minha liberdade, quem que vai aceitar eu falar aqui? Se a maioria, quando você ainda está no ofício do seu ministério, você tem algum valor. É para vocês verem, irmão, a carência de amor, de Bíblia e de ensinamento que está faltando para nós. Se amanhã eu for desinstituído ou eu entregar meu ministério, eu viro um Zé Ninguém. O religioso vai passar do meu lado, não vai nem olhar na minha cara. Se eu falar paz Deus, nem amém ele vai responder. Porque ele acha que uma hora saindo daqui ou deixando o ministério, a gente já é um pervertido e já está no inferno. Irmão, eu preparei bem o meu psicológico esse tempo e aprendi a dividir 3 coisas que ninguém nunca vai mudar: Deus, Jesus Cristo e Congregação Cristã do Brasil, como qualquer outra denominação. Deus é santo, 3 vezes santo, e nunca vai deixar de ser Deus, nem por mim, nem por ninguém. Jesus, o único que morreu na cruz, derramou sangue para salvar nossa alma e está sentado do lado de Deus. E Congregação Cristã do Brasil, apenas uma instituição igual qualquer uma que está tentando ir para o céu. Mas desse jeito que esses homens fazem, é muito mais fácil nós ir para o inferno do que ir para o céu. Sobe aqui em cima, embanhados de autoridade que não tem. Não são juízes, não são ministros de STF, nem perante a lei, nem perante nada. E chega aqui, quer ser dono de tudo, quer mandar em todo mundo, prega um amor que não tem, prega uma união que não vive, só vive em panelinha, querendo ver o mal e a desgraça de todo mundo. Irmão,
Já pensou se eu sou um ancião velho e tenho na minha cidade um cooperador que dá o sangue pela obra, que não vence? Irmão, as coisas boas que Deus faz, eu ia fazer de tudo para carregar na mão. Agora não, a gente nunca vai ter esse valor. Não estou querendo tapinha nas costas, já está acabando, irmão. Não estou querendo agrado nem abajulo de ninguém, porque a vida inteira eu preguei isso daqui. O homem não precisa de abajulo, não precisa de agrado, mas precisa ser tratado com dignidade e respeito, e cada um no seu lugar servir a Deus para entrar no céu. Então hoje eu estou rasgando o meu coração, abrindo o meu coração, não estou denegando